60 anos de literatura. Por isso que Carlos Nejar conseguiu construir obras desta toda dimensão. A sua poesia, que começa lá em 1960, de uma maneira muito introspectiva, de uma maneira muito tensa, né? É a poesia do homem diante do mar. É o mar oceânico, que alerta para todas as possibilidades que a vida vai oferecer. Logo em seguida, essa poesia ganha cores sociais e mais, ganha uma coloração pampiana. E aí vem Casa de Arreios, Canga, uma linguagem profundamente gaúcha, não gauchesca, gaúcha no sentido do homem introspectivo. E é sobre essa dimensão poética que a gente começa conversando com Carlos Nejar. Em 1960, há 60 anos, estreava, já maduro, com um belo livro, Célesis, o poeta Carlos Nejar. E para homenagear o nascimento desse poeta, eu vou ler as estrofes iniciais de um poema intitulado Nascimento do Poeta. A minha voz nasceu sobre as ruínas de um sonho que as abelhas não teceram. As ilhas do poente enlouqueceram e o sol me abandonou sobre as ruínas. A minha voz nasceu como um gemido, da terra me ficou este cansaço. O mar se desenhou no meu sentido e há demônios e anjos no que faço. A minha voz nasceu, entre outras vozes, no silêncio das noites interiores. Eu conheci o mal com seus algozes, mas não pude inventar todas as flores. A minha voz nasceu, fez-se alimento dos homens mastigando-se na sombra. Uma pomba pousou no sofrimento e a beleza deitou-se à sua sombra. Parabéns, Carlos Nejar. Carlos, bom, são 60 anos de literatura, né? Você estreia com o Célesis, que é um livro interessante porque é do homem introspectivo, embora ele esteja diante do mar. Como é que nasceu esse livro? Como é que surge esse poeta? Célesis me nasceu de uma experiência. Eu estava muito triste, lá pelos meus 20 anos, e eu fui passar, só fiquei uns dias na casa do meu pai, em Tramandaí, diante do mar. Era uma casa que o meu pai tinha, e eu fui passear pela praia e vi um cão morto na praia. E aí eu disse com meus botões: esse cão morto na praia sou eu. Eu estava muito abatido, muito triste. E aí, de repente, me veio: não. O homem é um cão morto na praia do mundo. O mar é eternidade. O sol é Deus. E vinha a menina Neblina visitá-lo. E depois eu fui observando o movimento das ondas no cão, e o mar foi levando o cão. Aí eu disse: o mar é eternidade. O homem dentro do mar da eternidade. Porque a primeira visão poética minha foi igual a todos os mitos primitivos. É como a poesia nasce. E aí eu fui desenvolvendo o mito e eu pensei: eu não vou dar um nome qualquer. Aí eu pensei no homem que quer o céu e teve que se contentar com a terra.
o cão-homem, e aí eu criei, a partir de Selene Lua, e o fim da palavra SS, que é grega, a terminação, Céresis. E criei o mito do cão morto, do homem cão morto na praia do mundo. Há uma coisa muito interessante nessa sua poesia, já inicialmente, que é esse diálogo com a filosofia. Uma poesia muito reflexiva, né? É verdade. De certa forma, acaba resvalando numa nova mitologia, digamos assim, né? Porque são os arquétipos que acabam influenciando na sua poética. Quer dizer, também como é este diálogo entre poesia, filosofia? Eu penso que cada poeta cria os seus mitos. E o mito, de fato, como você diz, é um arquétipo do inconsciente coletivo. Nós, quando trabalhamos a palavra, nós entramos no mundo coletivo. E é como uma pedra que se atira em cima de um lago e forma um círculo. O círculo é o círculo da nossa humanidade, da nossa consciência geral. E, a partir de Céresis, e aqui eu me lembro uma grande crítica que foi pioneira no estudo da minha obra, Nelly Novaes Coelho, saudosa Nelly Novaes Coelho, que escreveu um livro, Carlos Nejar e a Geração de 60. Ela diz muito bem que Céresis ainda é algo caótico, mas ali também, por outro lado, tem todas, digamos assim, é uma espécie de sementeira. O fruto ainda não nasceu plenamente. Ele só vai nascer em Sylbion, livro de Sylbion, em 1963. Mas já O livro de Sylbion é uma visão do mundo pelos olhos do poeta. É uma cosmologia. Mas já há um diálogo interessante aí também com a geração de 60 da poesia do Rio Grande do Sul, né? Que aí está você, está o Trevisan, quer dizer, vários poetas que terminam tendo uma poesia curiosamente introspectiva e religiosa, e, de certa forma, um diálogo com o sagrado, né? Quer dizer, também como é esse aspecto dessa geração aí? Eu citaria também Paulo Roberto do Carmo, Luiz Coronel, Carlos Legendre, César Pereira. A minha poesia começou a ter um contorno épico, o que saiu um pouco do contorno da minha geração, porque a minha geração, em regra, é uma poesia metafísica, uma poesia, como você diz muito bem, ligada à filosofia, não é? A visão do mundo, a angústia do homem dentro do mundo. A partir de Sylbion, eu começo um caminho épico, com um certo signo, uma marca muito grande de cosmogonia, porque eu comecei a ver o mundo através da palavra, o mundo começou a me ver, porque a visão é dupla. E depois eu completo isso mais tarde, porque houve o livro chamado Livro do Tempo, que eu precisava criar o tempo. Depois houve a criação de espaço. E aí eu me lembro de uma grande figura, que é o Hernani Reichmann, que me estudou na época, dizendo que o Campeador e o Vento, que é a épica do gaúcho, segundo Luiz Martins, é a ocupação do espaço, o homem ocupando o espaço, que é o Pampa. O
vento, as estações, a terra, o homem com a sua relação com o solo, tá? Com as árvores. Mais tarde, eu entro no mundo jurídico como promotor de justiça. Aí, eu desenvolvo a linguagem jurídica dentro da poética, com um livro chamado Danações e Ordenações. Damnar e condenar. O homem no tribunal do mundo. O homem réu no tribunal do mundo. Então, é como se fosse um teatro grego, com todos os caminhos, todos, digamos, os itens de um processo, interrogatório, auto de apreensão, depoimento, sentença, e etc. Tá falando sério. 60 segundos para falar do meu pai. Cada segundo seria um ano de sua literatura? Impossível. Mas o que eu quero dizer é que meu pai gosta mesmo de pastel. O pastel com o desenho do ovo na massa. O que o meu pai gosta mesmo é de uma costela mal passada. Talvez a sua poesia tenha puxado a sua gula pelo infinito, o seu apetite pela transcendência. O meu pai deixa os seus leitores saciados. Beijo, pai. Fabrício. Obito. Ortega y Gasset tinha uma frase que definiu muito bem o que é o homem e sua circunstância. O homem é a sua circunstância. E isso é o que vem mediando praticamente toda a poética da literatura gaúcha. Não que ela seja uma literatura à parte, mas ela tem uma certa sotaque, um certo ritmo muito próprio. Um dos grandes representantes dessa literatura é o poeta Armindo Trevisan, uma antologia poética que ele reuniu há um certo tempo, já nos anos 90. Dá para ter uma dimensão do que é este poeta. Um poeta que dialoga muito com o sacro, há uma religiosidade muito profunda na sua literatura, mas, sobretudo, há uma questão muito amorosa. É a poesia do amor, a poesia da condição do homem também diante dessas paixões, dessas suas necessidades para com o ser humano, para se preencher, para se completar como homem. Essa poesia do Armindo Trevisan acaba se dimensionando além do mero discurso, porque ela vai ao âmago do homem ao buscar captar qual o sentido real da vida. O grande segredo do meu pai, para ser o poeta maravilhoso que ele é a sua alma de menino. Do alto dos seus 81 anos de idade, meu pai é um menino sábio, lúcido, genial, uma pessoa que crê na humanidade, que crê em Deus. Meu pai crê tanto em Deus que faz que a gente acredite nele também. Quando eu era mais nova, ele fez para mim um poema que ele dedicou para mim, chamado Testamento Verde. Esse poema eu adotei como lema de vida e sei que no fundo é o lema de vida do meu pai, que termina assim: há que resistir sob o pavio dos ossos e refazer a vida tantas vezes quanto a vida doer. Esse é o meu pai. Quando a sua poesia chega ao Pampa, a partir ali do Campeador e o Vento, Canga, o Poço do Calabouço, ele ganha um sotaque social muito forte. Ele ganha uma dimensão social muito forte. Essa questão do discurso social em sua obra também. Fala um pouco sobre isso. Sim, o Campeador começa já um certo discurso social, mas
ele se aprofunda em canga, que o homem preso, levando a sua cruz, que é canga, é um Jesual do monte, um Jesus popular, que é o peão, é o homem do pampa. E depois, o Poço do Calabouço é um momento difícil do Brasil, em que foram tolhidos os direitos políticos e o Brasil está no Poço do Calabouço, que é mais profundo do que o Poço, onde as leis são o medo e outras leis estranhas. E o homem começa a sonhar com a liberdade. Também veio depois a Árvore do Mundo, onde tem um livro chamado Sopro da Execução, onde eu falo dos executados, daqueles que perderam os direitos. Há, de fato, um social não ligado ao partido político. O meu único partido político é da condição humana. Sim, ela é social, mas não é panfletária, né? Não, ela se direciona em função da injustiça ao homem, né? Daí a presença do peão, daí a presença do pampeiro mesmo, do homem pampiano. Não, foi uma poesia, de fato, de libertação social, sem a marca de partido, buscando, sobretudo, a condição humana, o homem no sentido universal, mas também o homem brasileiro, porque eu não fui posto, não saí do Brasil, não é? Mas eu criei, dentro da minha palavra, um novo Brasil, um Brasil de liberdade. O Poço do Calabouço tinha saído antes, em Lisboa, e havia esgotado num mês, no governo de Marcelo Caetano. Então, o livro já encontrou lá uma grande busca de liberdade em Portugal, pela editora Moraes. Quando o livro Poço do Calabouço é editado no Brasil, qual foi a repercussão dele aqui? Imensa, imensa. Mas não houve, não esgotou tão rápido como em Portugal, mas foi imensa. É um livro lembrado até hoje, porque ele fala de uma dor geral, o poeta como uma voz geral. E era um livro que estava bem dentro do sentimento social da época, né? É verdade. Nem da época, do momento social, que era um momento de muita opressão, né? Também era um protesto a essa opressão que se vivia no país. Sim, porque foi um canto de liberdade. A poesia não podia ficar imóvel, nem o poeta. Independente desse lado ideológico, mas a liberdade não tem ideologia. É o direito do homem, de todos os estadios da alma, de todas as nações. Agora, e hoje, né? Quer dizer, você continua produzindo, você continua trabalhando em uma produção muito intensa, mas o que é que canta hoje o poeta Carlos Nejar? Olha, meu amigo, a gente canta o que nos ultrapassa sempre. Eu terminei de escrever um livro na segunda parte dos Meus Estimados Vivos. Meus Estimados Vivos, quando saiu, era um livro pequeno. Agora, com a pandemia, eu escrevi sobre esse túnel de peste, que é o que nós estamos passando. Tentei exprimir não apenas esse sentir coletivo, mas também esta ideia de prisão sem culpa,
deste lugar onde a ciência tão alta e tão morosa nos coloca como única solução, porque o fim da ciência é dúvida. Agora, A razão é dúvida, a filosofia é dúvida. E a minha você, crença é muito maior. Eu aprendi uma crença de fé na palavra revelada, na palavra viva, num Deus vivo. há Tem me ajudado muito. há uma questão na sua poesia também que é interessante, embora ela não seja uma poesia datada, ela é uma poesia atemporal, mas ela discute os momentos, discute as questões da atualidade. Também essa busca da atualidade é uma característica do seu trabalho. Porque eu busco sempre na palavra meus contemporâneos. E é curioso, agora que eu fiquei na quarta idade, ou na quinta, e sem idade, aos 81, eu começo a perceber a aceitação imensa da nova geração, uma geração que vai dos 25 anos em diante, em todo lugar do Brasil. É uma coisa impressionante. Eu estou descobrindo os meus amigos de infância. Outro dia eu descobri uma leitora que tinha 6 anos quando me viu o meu livro e começou a aprender decor os meus poemas, que se chama Ana Laura, é uma gaúcha, eu nem conheço pessoalmente. Tem vários outros da geração, como Vicente, como Kenner, que é um filósofo, teólogo, e Diego. E eu vou citando os nomes, porque é impressionante o meu diálogo com a nova geração. Eu não pensava nisso. Parece que eu estou escrevendo para eles. É a contemporaneidade. Os meus companheiros de jornada, e eu estou ficando sobrevivente. Grandes poetas como Drummond, Cabral, Goulart, Manuel de Barros, Mário Quintana, que era meu amigo lá no Pampa. Sim, o Quintana. Eu estou sobrevivente, mas eu não quero poesia de sobrevivente. Ela tem que se renovar sempre na palavra, porque eu sopro sobre a palavra. A palavra sozinha é letra morta, mas com o sopro não, ela voa e até nos escapa. Ainda bem. É a renovação permanente, né? Nejar, foi um prazer conversar com você sobre a sua poesia, mas a gente vai voltar para falar sobre a sua romanesca. Muito obrigado pela sua participação e a gente volta a conversar sobre os seus romances. Eu que agradeço, eu quero abraçar todos os que estão me assistindo e agradecer muito essa possibilidade de diálogo, que é mais do que meu, é da palavra comigo. Muito obrigado. Eu conheci o Carlos Nejar quando eu tinha 6 anos de idade. Eu encontrei este livro aqui na estante da minha mãe. Eu recém havia aprendido a ler, então, quando eu vi esse livro, eu não sei, teve uma conexão instantânea. Eu comecei a ler ele todos os dias, é um livro de poesias. E aí eu comecei a declamar pela casa. A minha mãe inicialmente ficou um pouco nervosa, começou a me apresentar uns livros mais infantis, mas não teve jeito, eu estava apaixonada pelo livro, não larguei o Carlos Nejar por nada. Aí, com o passar do tempo, ela começou a admirar, ela começou a se orgulhar daquilo, começou a me levar em escolas para declamar as poesias, começou a me levar em universidades. Foi uma época da minha vida assim, muito linda, muito feliz, assim, lembro com muito carinho. E aí eu resolvi, né, como é algo tão especial para mim, comunicar ao Carlos Nejar disso, né, mandei uma mensagem, contatei ele e, para minha surpresa, ele respondeu
da forma mais bondosa possível. Ele disse que estava comovido com a história. E aí eu liguei para ele, chorei. Ele foi extremamente bondoso, generoso. E assim, é muito gratificante eu poder falar para ele o quanto ele marcou a minha vida, o quanto o fato de eu gostar de ler, eu devo a ele, sabe? É muito, muito legal. E eu queria dizer para ele também que a obra dele é gigante, mas ele é tão grandioso quanto a sua obra. Ele é uma pessoa ímpar, sabe? Uma pessoa incrível.